muito bem-vindos. Estamos dando continuidade aos nossos encontros e vamos tratar hoje, então, da questão da diferenciação de paradigmas construídos pelas metodologias que visam conhecer a verdade. Renato Reis, pode nos falar a respeito desses paradigmas? Essa é a questão central que ocorre no contexto dessa crise de interpretação do direito constitucional tributário. Nós continuamos em algumas obras falando de metodologia de Husserl, de Heidegger e Gadamer, mas na realidade nós estamos pensando Heidegger dentro do contexto da aplicação e da interpretação jurídica, a partir do mesmo parâmetro, da mesma janela kantiana. Então, essa parte ela é efetivamente complexa, ela é bastante filosófica, mas se a gente não separar essa questão, a gente não consegue pensar. Então, o paradigma, nós vamos ver aqui o que diz São Luís Antônio, de São. É simplesmente para dizer que não é eu que estou dizendo, são autores que estão dizendo isso. O paradigma de que põe num primeiro plano a realidade só foi reconhecido após ter se completado a viragem linguística com Heidegger e Gadamer. Então, nós não podemos simplesmente citar Heidegger e Gadamer para justificar um pensamento posto a partir da metodologia kantiana, porque eles combatem exatamente a metodologia kantiana e kantiana. Então, nesses termos, Visão alerta que o acesso ao real não pode prescindir da linguagem. É claro, para eu falar do real, eu tenho que usar a linguagem. Mas ela continua sendo um instrumento que pode produzir ou conduzir diferentes caminhos e resultados. O que ele quer dizer é o seguinte: a linguagem é mero instrumento de revelar a verdade. Quando kantianamente ou kelsianamente, quando eu estabeleci a questão em linguagem, eu tenho a realidade posta lá. A linguagem passa a ser, ao invés de uma mera instrumento de revelação, passa a ser um instrumento de constituição da realidade. Não, os tribunais disse isso, pôs em linguagem, isso aqui é o real. Mas não é isso que está se fazendo hoje, ou está se pensando hoje. A realidade tem que ser a realidade como a realidade. Eu não posso revelar a realidade de uma forma falsa. Eu posso dizer, o Estado do Rio Grande do Sul se situa no norte do país. Todo mundo vai rir, porque aquilo não é real. Mas o Supremo Tribunal e o Superior Tribunal de Justiça, se dissessem isso, eventualmente aquilo valeria como verdade. É claro que nós estamos botando um exemplo radical. Mas essa é a raiz de todo o problema da nossa insegurança jurídica. Bom, vamos continuar aqui com lição. O acesso ao real não pode prescindir da linguagem, mas ela continua sendo um instrumento que pode produzir e conduzir diferentes caminhos e resultados. Do mesmo modo que ela nos revela o real, Estado do Rio Grande do Sul fica no sul do Brasil, também nos revela e oculta o real. Alguém pode dizer, não, fica no noroeste do Brasil, Rio Grande do Sul. Só que são duas linguagens. Se elas foram ditas a partir da janela kantiana, kelsiana e do Círculo de Viena, o Estado do Rio Grande do Sul poderia eventualmente aparecer no contexto do mapa brasileiro acima de São Paulo. Por quê? Porque eles dizem seria verdade. A linguagem constitui a realidade, enquanto que os outros dizem, olha, ela é instrumento de fala, de comunicação, e ela pode efetivamente revelar o real, mas também pode revelar o falso. É essa a ideia do lição. Nós poderíamos chegar aqui numa outra lição. As compreensões assim obtidas podem ser mais ou menos claras,
coerentes e abrangentes. As percepções já não são resultado puramente físico dos dados dos sentidos. A percepção que temos do mundo não necessariamente coincide exatamente com o mundo. Isso aqui quer dizer o seguinte: eu estou na teoria não da certeza, eu estou na teoria da incerteza. A linguagem pode dizer o que é, pode dizer o que é aproximadamente a realidade, como pode dizer que é falso. Então, o que é que nós queremos enfatizar? Aqui a linguagem está perdendo o seu conteúdo, digamos assim, de condução da ciência. Ela está sendo posto como instrumento principal, quando ele é acessório. Então, as percepções que temos do mundo não necessariamente coincidem exatamente com o mundo. Ela está entre o objetivo e o subjetivo. Então, objetivamente, isso é real? Ou isso foi posto subjetivamente e ainda não há comprovação? É isso que a lição quer dizer. É determinada pelo bom, regular ou mau funcionamento dos nossos sentidos. Eu posso ter visto alguma coisa errada, pois características do estímulo e pelas características do percebedor. Aí nós voltamos lá, naquela questão da neurolinguística. Eu posso ter visto errado. Mas por que eu vi isso errado? Porque a certeza que brota daquilo que penso está absolutamente no plano da desconfiança. Nossas emoções, experiências prévias, respectivas, interferem constantemente no processo. Então aqui nós temos novamente o Risson trazendo para dentro da teoria científica e da metodologia a desconfiança de que o que está dizendo pode eventualmente, subjetivamente, incluir algumas coisas que ele acha que são real e que estão postas no seu inconsciente. É isso que está comparecendo aqui dentro da filosofia do Luiz Antônio Risson. Bom, nós temos que ver ainda a questão do que nos diz Habermas. Habermas diz isso: o eu transcendental, e ele está falando, e o eu empírico encontram-se em Husserl numa relação francamente íntima. Então, o transcendental e o empírico contam junto. O mundo da vida revela-se ao fenomenológico exclusivamente na perspectiva interior. Por isso mesmo, o seu próprio eu mundano representa a única forma a partir da qual ele consegue obter suas observações. E como cada pessoa carrega, por assim dizer, em si mesmo, o seu próprio eu transcendental, ressuscitado, porque o sujeito transcendental só existe no plural. Então quer dizer o seguinte: a pessoa pensa, mas quem pensa na pessoa? Isso nós já tivemos. Será que é o nous cultural que está pensando na pessoa? Ou ela está efetivamente experimentando e constatando e relatando aquilo que foi comprovado explicitamente? É essa questão que está em jogo. Eu tenho que olhar uma contabilidade para verificar o que é imposto de renda, eu tenho que olhar aquela contabilidade. Eu não posso dizer assim, não, mas muitos contadores eles estão fraudando contabilmente os dados e por isso aqui é absolutamente falso. Sem demonstrar isso. É isso que está se dizendo. E quem está dizendo isso está se dizendo no plano filosófico que deve ser inserir no plano da realidade. É a forma de pensar que revela o que é realidade. Renato Renck, o que tu abordaste até agora, então, essa transição a que tu te referes leva ao Círculo de Viena? É isto? Exatamente o contrário. Uhum. O Círculo de Viena continua preso àquela teoria kantiana e kelsiana. Uhum. Essencialmente porque elas continuam com a mesma metodologia. O Círculo de Viena, que hoje está sendo utilizado como última justificação da interpretação constitucional tributária, onde é que estaria saindo uma realidade total, é exatamente
está exatamente sendo contraditado pela teoria fenomenológica. Vamos escutar novamente o que nos diz Risson, Luiz Antônio Risson. O Círculo de Viena propôs a linguagem pura, livre de toda a escória da história. Então o Círculo de Viena diz assim, que a história fica paralela, nós vamos examinar as coisas a partir dos nossos olhos. Claro, nossos olhos intelectuais que estavam se reunindo num bar em Viena, onde Dascal já referiu uma vez, a gente já referiu isso dizendo que ciência não se faz papeando num restaurante, tomando chá. Ciência se faz medindo, pesquisando, demonstrando. E aí a gente vai entrar no cerne de toda a questão de um lado e de outro. Então, como é que eles afastavam essa escória histórica do seu pensamento? Utilizando, diz Risson, a matemática e a lógica se constituiriam em linguagem adequada para a ciência, pois a linguagem ordinária não serviria. Esta precisaria ser purificada pela análise lógica que substitui a generalidade pela especificidade. Então, eles dizem, olha, tem que ser específico. Então, um grande... um autor que adotava essa questão da lógica dizia que o termo renda é relativo, mas aqui diz que ele substitui a generalidade por uma situação específica. Como é que eu posso, então, pensar em alguma coisa, dizer o que ela é, sem examinar essa questão e dizer que eu estou falando de uma questão específica? É essa situação. E o Círculo de Viena faz isso, a gente está dizendo isso. Só tem sentido a linguagem que reduz os conceitos a fatos empíricos. E isso se chama empirismo lógico. O filósofo do Círculo de Viena, bem como Russell, acabaram desviando-se do real e preocupando-se apenas com a estrutura lógica. E aí eu entro exatamente num ponto absolutamente importante da nossa interpretação condicional. Eu construo tipo. Mas como é que eu construo tipos? Eu construo o conceito fechado. Agora, o conceito se fecha exatamente ali onde eu não consigo mais fragmentar e ter dados a partir do pensamento. Onde eu começo a ter que entrar na experiência e verificar o que existe, eu paro pensar, porque eu não posso ir para a realidade, porque aquilo é escória científica. E isso diz o Círculo de Viena. Então, o Supremo Tribunal, ele examina o conceito, mas eu pergunto, como é que ele pode afirmar o que está compreendido no conceito revelado pela linguagem, se ele não tem condições, vamos dizer, metodológicas de entrar na multiplicidade daqueles casos individuais que constituem o conceito? Esse é o grande impedimento que o Círculo de Viena, a partir da sua forma de pensar, está trazendo e está causando exatamente a insegurança jurídica que é objeto dessas aulas que está se propondo. Então, nesse ponto, a gente vê exatamente onde é que está o problema, a forma de pensar que a gente está buscando alterar. O que nós temos que dizer, a expressão o evento em si, que é dito, que é adotado como fundamento kantiano e kelsiano, é utilizado na tentativa de pôr a linguagem diretamente no lugar do evento real. Trata-se, contudo, de uma dissimulação idealizada. Então, os kantianos e kelsianos dizem que eu constituo, eu verifico, eu apresento o evento em si, de uma forma pensada. Nesse contexto, a lógica usa a expressão a coisa em si,
constituída e moldada pelo conceito formal, não material, adotando a perspectiva, a perspectiva subjetivada como se fosse uma referência a um evento concreto. Isto é Círculo de Viena. A perspectiva subjetividade é adotada como se fosse uma referência a um evento concreto. Então, quando eu falo de tipo, ou que eu falo de conceito cerrado, eu estou falando disso aqui, dessa perspectiva subjetivada. Por esta via hermenêutica, o objeto não se manifesta na interpretação com sentido. Esta está direcionada pela intencionalidade do sujeito quando interpreta. Então, a intencionalidade do sujeito que interpreta está dentro desse contexto da designação daquilo que fala a linguagem. Nós vamos ver essa situação, ela é ideológica. Adiantando um pouco, eu tenho um pensamento que pode ser de senso comum, eu penso como todo mundo, pode ser de um bom senso, onde eu já melhoro um pouco. Eu posso falar de um senso científico, onde eu digo a realidade experimentada e demonstrada, mas eu também posso falar a partir de um senso ideológico. Eu quero que as pessoas acreditem naquilo que eu estou afirmando, porque aquilo é importante para mim. Me interessa que elas vejam. Isso é ideológico. E aí, no momento que eu estou interpretando, eu estou botando nas palavras, no texto, na linguagem, a intencionalidade que eu tenho de chegar a uma conclusão no âmbito da decisão. Isso é Círculo de Viena. E Kelsen já diz, não importa se a decisão é boa ou é ruim, importa que ela seja uma decisão e ela vale como tal. Então, essa é exatamente alguma coisa contra a qual estamos lutando. Então, continua Gadama. Por esta via hermenêutica, o objeto não se manifesta na interpretação com sentido. Esta é direcionada intencionalmente do sujeito quando interpreta. Isso já se falou, mas se realça. Ser concreto em linguagem constitui um só núcleo, que emerge de uma epistemologia com dupla estrutura de comunicação. Essa dupla estrutura é a realidade com a subjetividade. Agora, vamos manter o Círculo de Viena como condutor da forma de pensar? Quando é manifestamente ideológica, hoje. E aí, quando nós afirmamos que a interpretação, a forma de aplicar o direito de interpretação dos ministros interessa ao poder. Por isso a escolha minuciosa de pessoas que vão ocupar as cadeiras no Supremo Tribunal, no Superior Tribunal, antes de serem admitidos como tal. Como pensa tal pessoa? Será que ele serve para dar continuidade à nossa forma de manutenção da forma de pensar do poder? Eu não estou falando de uma ou de outra, eu estou falando de poder político. E quantos professores, quantos bons advogados, quantos bons doutrinadores foram preteridos na indicação para ocupar cargos de ministros? Quanto eles foram preteridos exatamente que pensavam de uma forma diferente e pensavam cientificamente. Eu não estou falando dos ministros que estão lá. Eu estou falando da forma de escolha. E hoje está muito perto de cobrar dos ministros as suas posições de acordo com aqueles que estão no poder. Eu fico bravo com o ministro tal, porque eu indiquei esse ministro para ocupar a corte e hoje ele está contra mim. Nós temos que repensar essa forma de indicação, essa forma de escolha. Porque democracia não é imposição de uma intencionalidade de um grupo político. E dessa forma de adotar
os princípios de interpretações e epistemologia do Círculo de Viena está causando isso, está permitindo isso há mais de 500 anos. Só que Descartes dizia o seguinte, eu penso, fui iluminado por Deus e isso é verdade. Kant dizia, não, isso é sujeito transcendental. E o Círculo de Viena diz assim, isso é uma questão absolutamente lógica, matematicamente posta, e ninguém pode duvidar da matemática. Então é essa forma de pensar que está posta de uma forma absolutamente ultrapassada, que está sendo utilizada como forma, núcleo básico dos ensinamentos postos nas universidades. E aí as universidades estão engajadas na forma de manutenção de um poder político, de uma classe política estabelecida no país, e que provavelmente, se não mudarem da forma de pensar, vai continuar por décadas e décadas.